Oi, Dinerva. Oi, professora, tudo bom? Olha, o volume tá bom aí para vocês? Professora, eu não dei conta de assistir a aula daquele trem lá do Setembro Amarelo, não. Ah, tá. Eu tive que, semana passada, eu tive que trabalhar uma aula com os alunos do 9º ano sobre o Setembro Amarelo. Nossa, foi difícil. No dia da aula de manhã foi que surgiu, assim, deu uma refrescada e eu preparei a aula para eles de manhã, que a aula é à tarde. Mas é muito difícil falar sobre o assunto, muito complicado. E a gente, Pois professor, é, eu no nosso caso, tentei o professor que entrar teve lá, que fazer isso. eu tentei entrar lá naquele negócio, onde que eu clicava, nada entrava. Vou deixar de mandar. Eu não tenho Instagram, eu nem entrei para assistir. É um assunto que eu li bastante, né? Eu tive que dar aula sobre o assunto, então tem um diálogo com os alunos do 9º ano. Aí eu li bastante material, montei a aula, o diálogo com eles, participei de diálogo com outros professores também, que a gente fez de manhã, né? Foi sexta-feira, sexta foi segunda agora. A gente fez um diálogo geral com todas as turmas de manhã também, então é complicadinho. Oi, Érica! Oi, gatona. Joinha? Joia, Stephanie, Guilherme, Renan. E aí, professor? Bem? Assistiram a palestra ou estavam só esperando o horário da aula? Só esperando a hora da aula. Eita, souber disso... A Erika assistiu. Sinceridade é tudo, né, professor? Sinceridade, né? E o neném? Tá bem, professor, só crescendo. Coisa boa. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre volumetria de precipitação. Até amanhã eu tenho que postar as atividades, nem montei ainda de vocês. Sinceridade é tudo, né? As 3 atividades de vocês, já estava aqui olhando aqui como que eu vou preparar elas, né? Provavelmente devo cobrar alguma coisa de volumetria de neutralização, tá? Nas atividades agora, e volumetria de precipitação. Esse assunto a gente vai trabalhar hoje, se der tempo a gente faz o exercício, se não, depois deixa eu só olhar aqui, quando foi que eu marquei uma aula prática com vocês? Foi dia 6. Então a gente tem aula semana que vem, teórica, na outra semana que é uma aula, dia 6 não, dia 8, né? Dia 8. Professora Rosa, Oi? você já lançou as notas? Não sei não, as notas, eu tô esperando o aval do Alisson, ele disse que ia conversar um assunto, que a gente teve reunião segunda-feira com ele. Aí ele falou que ia falar sobre um assunto com a coordenadora pedagógica e que nos dava o retorno até o final, até sexta, até amanhã, para que a gente pudesse lançar essas notas. Mas eu corrigi tudo, né? Tá tudo no AVA. Lá no AVA tem as notas tudo corrigida. Ah, obrigado. Tá bom? Eu vou até domingo, essas notas já estarão lançadas. Eu estou esperando, mas eu estou achando que eu vou lançar, eu já tenho elas aqui, eu estou achando que eu vou lançar só elas. E aí depois eu arrumo as presenças de vocês a hora que ele que ele passar para a gente o que foi decidido. Aí eu lanço as presenças. Tá. Tá bom? Eu vou ver se eu faço isso. Amanhã eu vou trabalhar à noite lá, mas a hora que eu chegar aqui, ver se eu acho um tempinho que é rapidinho para lançar. As médias já estão prontas. Bom, então quando nós falamos de volumetria de precipitação, né, Dinalva, estamos falando só de volumetria. Primeiro conteúdo nosso, né, introdução à química analítica quantitativa. Aí nós falamos sobre um pouco da estatística, aplicação da estatística no trabalho analítico, né? Foi o conteúdo da primeira prova. E agora, na nossa segunda provinha, né? Nós vamos trabalhar aí com a volumetria de precipitação, a volumetria de neutralização
E se der tempo, que a prova é mais ou menos no final de outubro, mais algum conteúdo na prova, tá bom? Então, quando a gente fala precipitação, nós vamos trabalhar aqui da mesma maneira que nós trabalhamos com a volumetria de neutralização. Professora, quem são os materiais que eu trabalho vidrarias com a volumetria? Uma bureta, como está aí na figura aí para vocês, né, visualizarem aí. Vou abrir aqui um pouquinho mais. Então, uma bureta, um Erlenmeyer, né, um suporte, uma garra, um becker, uma proveta, uma pipeta volumétrica, uma balança analítica, os reagentes, né, que a gente precisa para poder trabalhar com a volumetria. E na precipitação, diferente da neutralização, né, quem participou da aula e viu lá na aula prática a nossa aulinha sobre a padronização do NOH, a mudança de cor para visualizar o ponto de viragem, né? Alguns conseguiram fazer o ponto de viragem lá clarinho, outros ponto de viragem escuro, né? Passou do ponto de equivalência. Por isso que a gente fala que o ponto de viragem é diferente do de equivalência. Nós vamos trabalhar também aqui na precipitação, né? A nossa próxima aula prática sobre volumetria de precipitação será para fazer a análise do soro fisiológico. Então, a gente vai padronizar a solução de nitrato e fazer uma análise do soro fisiológico teor de cloreto. Então, essa volumetria, ela trabalha com identificação de haletos, que é flúor, cloro, bromo e iodo, principalmente cloro, bromo e iodo, tá? Porque o flúor é um elemento químico muito eletronegativo, então não são muitos os compostos que contêm, né, ou medicamentos que contêm flúor. A maioria é cloro e iodo. E na identificação também de metais, tá? Esse tipo de volumetria também serve para identificar metais. E também tiocianeto ou tiocianato, né, que são outras substâncias também, ânions que na presença, né, de um metal que precipite, ele forma um precipitado. Aqui nós vamos trabalhar com métodos que são mais fáceis, mais didáticos, né? Que não necessita de materiais ou de equipamentos sofisticados. Então, nós vamos trabalhar também com a metodologia chamada agentometria ou agentimetria, que é uma metodologia onde nós vamos usar o nitrato de prata como nosso titulante. Então, na volumetria de neutralização, nós usamos o NOH ácido base, o NaOH como titulante, uma solução padrão. Então, nós padronizamos a nossa solução para depois usar para calcular o teor de ácido acético no vinagre. E na precipitação, nós vamos usar como titulante, nossa solução titulante que nós vamos padronizar, nitrato de prata. Todos os sais de nitrato, todos, nitrato de sódio, de prata, de ferro, de cobre, de mercúrio, de chumbo, né, são solúveis em solução aquosa. Então, é o único íon, o íon NO3 nitrato, é o único íon que em solução aquosa, né, formando sais, vai ser solúvel em água. Tá? A gente tem sais que vão ser pouco solúveis, que vocês vão ver, a gente vai voltar a falar sobre KPS, aqui dentro da volumetria de precipitação, que foi o conteúdo trabalhado no semestre passado, produto de solubilidade, né, o KPS, constante produto de solubilidade, e nós vamos aplicar esses conceitos aqui novamente, né, que a gente vai precisar aqui para calcular, por exemplo, a curva de precipitação. Eu tenho curva de neutralização, né, curva de ácido-base, ácido forte com base forte, ou ácido fraco com base forte, ou ácido forte com base fraca. Então, a gente tem essas curvas, que a gente vai trabalhar, né, a partir de agora também, e a curva também dentro da precipitação. Então, dentro da volumetria de precipitação, nós temos as espécies-alvos que nós queremos identificar em uma amostra. Cloreto, em água, por exemplo, análise de água, identificar teor de cloreto, né, no soro fisiológico, bromo, iodo, e nós vamos ver que esses elementos, esses íons, eles na presença de solução com prata, eles formam sais pouco solúveis, sais que vão formar precipitados. Então, na hora que nós formos trabalhar com a titulação,
nós vamos ver a mudança de cor da solução também, né? Uma mudança de cor e a formação de precipitado, tá? Que aqui agora vai ser através da reação, por exemplo, do cloreto com a prata para formar o cloreto de prata, que é um sal que tem pouca solubilidade em solução aquosa, tá bom? Então, dentro dessa volumetria, a gente tem alguns fundamentos. A nossa volumetria de precipitação baseia em reações com formação de compostos pouco solúveis. Então, sais que são bastante solúveis não têm produto de solubilidade, né? Aquela constante do produto de solubilidade. Ele não tem isso. Só possui esse produto de solubilidade, esse valor dessa constante, sais que são pouco solúveis em solução aquosa, né? Porque o nosso principal solvente aqui é a água. Sua principal aplicação é na determinação de haletos e alguns íons metálicos. Como eu falei, os haletos são os elementos do grupo 17 da tabela periódica. Flúor, cloro, bromo e iodo. Né? Esses elementos químicos são os ânions ou tiocianetos e tiocianatos, que também são ânions, né? Carga negativa, que a gente consegue identificar. E alguns íons metálicos, né? Que a gente também consegue identificar, como cobre, níquel. A gente também consegue, zinco, a gente também consegue trabalhar e identificar esses metais em alguma amostra através da volumetria de precipitação, né? Usando um agente que seja precipitante. Em seguida, a reação de precipitação ela pode ser quantitativa no ponto de equivalência. Então, aqui, nós vamos trabalhar com reações nesse ponto de equivalência quantitativo. Precisamos, da mesma forma que eu preciso da equação química balanceada lá da volumetria de neutralização, eu preciso da equação química balanceada aqui também na volumetria de precipitação. Né? Se der tempo da gente fazer o exercício hoje, eu vou pelo menos fazer uma parte deles para vocês observarem. Completar-se em tempo relativamente curto, então é uma reação que não pode ser demorada, é uma titulação que não deve ser muito lenta, demorado. Por quê? Em primeiro lugar, o nitrato de prata, ele decompõe na presença de luz. Tá? A prata a gente sabe que sofre decomposição, né? Oxidação, né? Também na presença de luz. Então, quando a gente vai trabalhar com nitrato de prata, a gente prepara a solução. Geralmente, eu peço para ele preparar e embrulhar os balão volumétrico, né? Num papel alumínio, até a gente começar a nossa aula, porque nós não podemos ficar deixando a solução na presença de luz por muito tempo. Então, a reação tem que ocorrer rápido, né? Para a gente poder precipitar o nosso analito de interesse e a solução de nitrato lá na bureta, né? Que é de vidro transparente, ela não se decompor. Oferecer condições para uma conveniente sinalização do ponto final. Então, aqui nós vamos trabalhar com 3 métodos de volumetria de precipitação. Nós vamos falar do método de Moore, do método de Vollard e do método de Farjans. Então, são 3 metodologias trabalhadas aqui, cada uma é diferente da outra, né? Usa reagentes diferentes, né? Titulante diferente em relação à outra, e tem um foco principal, né? Nas titulações, trabalhar ali com a análise desses íons ou desses ânions, mas com outro reagente, por exemplo, com outra solução titulante. Então, são 3 metodologias. Na maioria das vezes, o método de Vollard, ele é utilizado para a gente trabalhar, por exemplo, identificar cloreto em ácido clorídrico. A gente tem um ácido clorídrico no laboratório e a gente quer saber qual é o teor do nosso ácido que está lá. Ó. Que já usa, abre, fecha, né? Vai se decompondo. A gente quer saber o teor. Então, a gente pode identificar também pela volumetria de Vollard, né? Pelo método de Vollard de precipitação. A gente tem o método de Farjans, que é o método que utiliza, né, a fluoceína ou a eosina, que são indicadores. Eu coloquei aqui também nos slides mais na frente, para poder a gente ver o ponto de viragem. E o método de Moore. O método de Moore é o mais utilizado. Mais simples, mais fácil de ser trabalhado. Só tem um porém, né? Esses métodos
a gente tem que controlar o pH da solução. E aí eu vou falando aqui e vou mostrando para vocês o porquê da gente controlar o pH, tá? Porque na metodologia de Moore, que é o que nós vamos usar no laboratório, temos um probleminha em questão do dicromato de potássio. Porque o dicromato de potássio e o cromato, ele forma, né, o cromato de potássio, ele forma sais de prata que é menos solúvel do que os sais de cloreto. Então, se eu quero identificar cloreto, eu estou usando como um indicador químico o cromato de potássio, que é colorido, vai ter íons cromato em solução. Pouquinho, mas vai ter íons cromato lá. E aí, se eu não controlar o pH da solução, na hora de eu titular uma água, por exemplo, da Saneago, ou um soro para identificar cloreto, eu vou precipitar cromato de prata em vez de precipitar cloreto de prata. Porque quem é menos solúvel, precipita primeiro, tá? Então, a gente controla o pH. Então, geralmente, o método de Moore é neutro ou levemente alcalino, ou seja, levemente básico, que a gente trabalha, tá bom? É bem tranquilo, são métodos, assim, tranquilos de ser trabalhados, né? Titulação é aquilo que quem estava no laboratório viu. Basicamente a mesma coisa, as aulas são parecidas, né? Mesmos materiais que a gente utiliza, o mesmo raciocínio de metodologia, a única diferença é a técnica. Nós trabalhamos com uma técnica de neutralização, agora nós vamos trabalhar com uma técnica de precipitação, tá? Mas é o mesmo raciocínio de trabalho, os mesmos materiais que nós vamos estar utilizando. O mesmo raciocínio de padronizar uma solução que eu vou utilizar para calcular o teor, por exemplo, de cloro em cloreto no soro fisiológico, por exemplo, tá? E aí, também tem, da mesma forma que eu padronizei o NOH, o tiobiftalato de potássio, como padrão primário utilizado, nós vamos usar cloreto de sódio, como o sal mesmo, preparar a solução, para padronizar a solução de nitrato de prata. Tá bom? Então, a gente tem as técnicas, a técnica de volumetria, onde a gente aplica o princípio diferente de acordo com o analito que a gente quer identificar. Tá bom? Então, a gente trabalha com 4 técnicas, 4 metodologias: volumetria de neutralização, precipitação, complexação e oxidação e redução. Tá? Cada uma tem as suas soluções padrões, cada uma tem como você tem que padronizar, cada uma tem uma função do que identificar. Tá bom? Na oxidação, por exemplo, a gente determina teor de vitamina C em medicamentos, se você quiser, por exemplo, né? Teor de ferro em sulfato ferroso. Aí vocês vão ver, teor de cálcio, magnésio em água, por exemplo, através da volumetria de complexação, usando EDTA como a nossa solução titulante. Então, vocês vão ver que são técnicas, são as mesmas técnicas, que é a volumetria, com princípios, né, e metodologias de acordo com o tipo de analito, né, desejado a ser ali identificado. Professora? Oi. É neutralização, oxidação, o que é outra coisa? Nós vamos trabalhar as 4 volumetrias. Já falamos de neutralização, que é ácido base. Hoje estamos falando da precipitação. Depois nós vamos trabalhar com oxidação e redução. Porque aí são conteúdos que nós vamos estar dividindo entre as provas aí. E a complexação. Volumetria de complexação. Tá bom? Eu não estou aqui com o nosso plano de ensino aberto para passar para vocês seguido. Eu sei que dia 8 nós temos aula prática. E que é na outra semana, passa a semana que vem na outra. A gente tem a aulinha prática e aí tem uns conteúdozinhos que eu vou estar separando. Depois eu passo para vocês. Bom, então quando a gente entra nessa volumetria, aí a gente vai voltar no passado, não tão distante. Semestre passado, terceiro período. Volumetria de precipitação, conceitos de produto de solubilidade, KPS. O danadinho de KPS. Mas, claro, todo sal que tem pouca solubilidade em água,
ele tem um valor de uma constante, né, que foi experimentalmente realizado, experimentos a temperatura ambiente, pressão de uma atmosfera, ao nível do mar. Então, a gente tem as constantes para esses sais, formado quando você reage duas soluções ali e produz um sal pouco solúvel, um precipitado dentro de uma solução, né? E isso nós vamos fazer na volumetria de precipitação, tá bom? Então, aqui a gente tem a constante de solubilidade, por exemplo, para um sal, aí que tenha pouca solubilidade, genericamente, né? Um sal ABS aí, né? O A é o metal, o B é o não metal, né? O íon. Aí não metal, ou a gente fala um ânion, né? E aí, para calcular essa constante de solubilidade, como que nós calculamos esse KPS? A concentração dessas substâncias dissociada em solução aquosa. Professora, mas a senhora falou que a solubilidade é bem pequenininha. Sim, é bem pequena. Mas eles formam os íons em solução, né? Só lá os seus cátions e ânions em solução. E a gente vai levar em consideração para o cálculo da nossa constante o quê? Esses íons dissociados. Pequena quantidade de concentração deles, tá? O sólido não. O sólido a gente não entra no cálculo da nossa constante do produto de solubilidade, tá bom? Preocupa, a gente vai fazer, né, cálculos com esse aqui, ó, cloreto de prata, por exemplo, né? A gente vai trabalhar bastante com o cloreto de prata, certo? Posso passar? Bom, dentro desse produto de solubilidade, professora, agora a gente vai falar de PAG, PCl, PBr, PI, PSN. O que é isso, professora? Bom, nós temos pH e temos pOH, né? O que é pH? É o produto hidroxiliônico, né? Hidrogeniônico, perdão. O que é pOH? Produto hidroxiliônico, que é da hidroxila. Então, eu calculo pH, eu calculo pOH de soluções ácido-base. Agora, de produto de solubilidade, de volumetria de precipitação, o que eu calculo? Que produto é esse? Que é menos o log. Então, eu vou calcular aqui um PCl, um PAG+, um PBr, né, menos. E eu vou calcular o produto daquela prata, que vai estar relacionado com menos o logaritmo da concentração da prata, menos o logaritmo da concentração do cloreto, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com PAG, PCl, PBr, PI, né? Menos PSC, depende do íon que nós estamos identificando. Então, a gente vai trabalhar com curva. A gente vai ter uma curva também. Só que a curva aqui não é ácido base, porque eu não estou trabalhando com ácido base, estou trabalhando com sais, com substâncias que formam precipitados, tá? Então, eu vou encontrar PAG, vou encontrar PCl, por exemplo. No mesmo raciocínio que eu encontro pH e pOH. E nós sabemos que na temperatura ambiente, pressão de uma atmosfera, pH mais pOH é 14, né? Esse 14 veio da alta ionização da água, né? Mesmas concentrações, 10 a menos 7, 10 a menos 7. A gente tem a constante de ionização da água, o KW, que é 10 a menos 14. Fazemos o log dessa constante, pH mais pOH é igual a 14. Aqui também a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês o segredinho de você fazer os seus cálculos e conferir se está certo quando é cloreto de prata. A soma vai ter uma soma para cada tipo de sal. PAG mais PCl vai dar tanto. Por quê? Que é cloro e prata. Então, se você fizer os cálculos antes de iniciar a titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência, a soma de PAG mais PCl tem que dar um valor. Se aquele valor você não chegar nele, então você tem que voltar lá atrás e ver o que você errou. Porque tem que ser um valor que a gente vai descobrir daqui a pouco, tá? Que é de 9,74. Mas isso é só, não é que nem pH e pOH. A soma geral do produto hidrogeniônico e hidroxiliônico de ácido e base é 14. Temperatura ambiente. Porém, aqui na volumetria de precipitação, se eu estiver falando de iodeto de prata, o meu PAG mais o meu PI, que é iodo, a soma é diferente do PAG com PCl, que Cl é cloro.
Então, cloreto de prata é diferente de iodeto de prata. O meu sal, brometo de prata, é diferente do meu sal, iodeto de prata e cloreto de prata. Então, a soma dessa constante, desse produto da prata com bromo, por exemplo, não vai ser 9,74, vai ser só PCl mais PAG. Então, a gente vai ter alguns segredinhos, que aí você faz as contas, deu tanto. Então, tem que dar esse valor. Fiz as contas, não cheguei nesse valor, somei, não deu, então eu errei alguma coisa lá atrás. Vou voltar lá e corrigir meu erro. Tá? Isso para construir curva. Professora, no laboratório, a gente vai construir curva? Não, nós não temos tempo. Infelizmente, né, com essas aulas corridas, não tem como você chegar e falar assim, olha, vamos calcular antes da titulação. Agora você adiciona 5 ml de nitrato. Agora vamos calcular o PAG e o PCl. Agora você adiciona 15 ml. Vamos calcular o PAG e o PCl. Agora você adiciona 20. Não, agora o ponto de equivalência. Né? Vamos supor que seja 50. Não, agora, acima do ponto de equivalência, 75 ml. Mas vocês têm que aprender que existem essas curvas que a gente avalia, né? Tanto de PAG como de PCl. E é sempre menos o log de alguma coisa. Menos o log de quem? Se estou falando de prata, da concentração da prata. Se estou falando de cloro, da concentração de cloro. Tá? Então, todo pH, POH, pKa, pKb é menos o log de alguma coisa. Tá? Então, pKb menos o log de Kb, que é a constante de basicidade. Então, a gente sempre trabalha com o logaritmo. Tá? Por isso que eu já peço, né? Toda vez na aula, coloca a calculadorinha do lado aí que a gente vai precisar dela aí. E aqui a gente vai ter o mesmo raciocínio. Quero construir uma curva. Vou calcular PAG e PCl antes de iniciar a titulação, antes do ponto de equivalência, do ponto de equivalência, depois do ponto de equivalência, certo? Então, a gente vai aplicar aqueles raciocínios da neutralização. Né? Antes de iniciar a volumetria, a titulação lá de neutralização, no ponto de equivalência. Só que agora a diferença é que a gente vai usar agora o KPS. O sal que forma o precipitado, nós vamos usar o KPS dele para achar a concentração do íon de interesse que nós temos, tá? Dificulta? Só um pouquinho, muita coisa não. Aqui nós temos os sais de prata formados pelos aletos, os principais aletos aqui, né? Cloro, bromo e iodo. E a gente tem o valor dessas constantes de dissociação, né? Desse sal pouco solúvel. Professor, ele é pouco solúvel, mas se eu pegar um pouquinho, pegar ele ali e eu diluir em água, ele vai ionizar? Vai ionizar, vai formar os íons lá em solução aquosa. Só que, porém, pouquinho, concentração pequena. E eles têm o valor desse produto de solubilidade, desse KPS, nessa constante. Quanto menor for o valor dessa constante, menos solúvel é o sal. Gente, desculpa aí. Mexe não. É a mamãe, tá? O meu bebezão agora. Dando aula para vocês, aí tem hora que eu esqueço, vou brincar com ela. Bom, então assim, quanto menor o valor dessa constante, menos solúvel é aquele sal. Então, se a gente pegar o sal de iodo, ó, iodeto de prata, brometo de prata e cloreto de prata, o menos solúvel é o iodeto de prata. Se eu tiver uma solução que eu estiver identificando, tiver cloro, tiver prata, tiver bromo, o primeiro a ser iodo, né? O primeiro a ser precipitado aí vai ser o iodo. Vai precipitar os outros, professora? Vai ter mistura dos outros. Mas ele precipita com a prata primeiro. Por quê? Porque ele tem o menor KPS. Ó, 10 a menos 17 é menor que 10 a menos 13, que é menor que 10 a menos 10. Então, apesar de todos terem pouca solubilidade, quem é menos solúvel? Iodeto de prata, seguido do brometo. Quem é mais solúvel? Quem tem um valor de KPS maior. Quem tem maior? O cloreto de prata. Então, entre esses três sais,
Quem mais ioniza em água é o cloreto de prata, apesar de ser muito pouco, tá? Mas a constante 10 a menos 10 é maior que a menos 13, que é maior que a menos 17. Tá bom? Então, professora, se o exercício não me der uma constante dessa, a gente tem que ir lá e procurar o valor. Qual é o KPS do sal tal? Por quê? Porque a gente não faz os cálculos no ponto de equivalência sem o nosso KPS. A gente não encontra concentração de prata antes do ponto de equivalência sem o KPS. Eu não encontro concentração de cloreto depois do ponto de equivalência sem o KPS. Tá? Eu preciso dele para fazer os meus cálculos. A única vez que eu não vou usar é quando for antes de iniciar a titulação. Eu vou usar o nitrato de prata para titular uma solução que tem cloro. Antes de iniciar a titulação, de colocar o nitrato, começar a pingar o nitrato dentro do Erlenmeyer, eu não preciso da constante. Vocês vão ver que eu vou só usar a concentração da solução que contém o cloreto, o iodeto ou o brometo, ou tiocianeto, tá? Bom, essa volumetria, ela pode ser usada para tudo, né? Abrangente? Posso trabalhar com a volumetria de... é uma técnica mais barata, eu tenho os reagentes, eu tenho, né, o laboratório, eu tenho lá materiais, as vidrarias necessárias para trabalhar. Eu posso aplicar para tudo? Não. Essas titulações são métodos antigos, né? Antigamente, queria-se avaliar, por exemplo, pegar a água da Ceneágua, avaliar teor de cloreto na água da Ceneágua. Utilizava o quê? Volumetria de precipitação. Hoje, a gente tem outras técnicas analíticas e instrumentais que utiliza, que já sai resultado na hora e mais rápido. Mas nas faculdades e cursos em geral, que você vai trabalhar e tem química analítica, todas as aulas a gente tem aulas com essas metodologias, tá? Por ser método mais antigo. Deu um problema lá no aparelho laboratório, corre para o laboratório de química, né? Deu problema lá no instrumento, corre para o laboratório de química e vai fazer a titulação. Então, dentro da indústria, você tem duas formas de você trabalhar, né? Você pode trabalhar lá com o teor, dedicação de teor lá, de uma determinada amostra lá de medicamentos, por volumetria de precipitação. Está lá trabalhando no HPLC. Deu um problema no aparelho. Aí agora, vai parar o serviço na indústria? Não. Manda o analista ir para o laboratório de química fazer análise. Ou leva lá que o pessoal da fisicoquímica lá, na área de fisicoquímica, vai fazer a análise lá no laboratório. E já faz também. Muitos laboratórios passam por esse processo também, além de passar pela parte instrumental. Tá? Então, o único problema é que para trabalhar com essa técnica, a gente tem um número limitado de reações. Por que que isso acontece? Porque tem muitos elementos, né, muitos elementos químicos ou íons, que não formam sais pouco solúveis, formam sais solúveis. Então, para sais que são solúveis, não tem como eu trabalhar com volumetria de precipitação, porque eu preciso precipitar o meu sal. Eu preciso reagir e formar um precipitado para me avaliar. Né? Se é na volumetria, avaliar o volume gasto de titulante. Porque no ponto de equivalência, eu sei que o número de mols do titulante é igual ao do titulado. Então, aqui, a gente tem números limitados, né? Porque algumas reações de precipitação também não obedecem os requisitos básicos que a gente precisa para trabalhar. Por exemplo, cloreto de sódio é solúvel. Eu uso cloreto de sódio para padronizar nitrato, porque quando o cloro lá do cloreto reage com a prata do nitrato, forma o cloreto de prata. Eu vou ter um precipitado. Né? Então, aqui a gente vai ter reações limitadas, não uma aplicação geral que eu posso trabalhar. Então, a gente tem outras técnicas. A gente vai ver lá na frente ainda para a terceira VA, chamada gravimetria, que aí eu posso trabalhar com essa técnica para identificar outros tipos de cátions ou de ânions. Estequiometria ou velocidade da reação e visualização do ponto final. Então, a gente tem duas diferenças. Presta bastante atenção. Tem gente que já trabalha nos laboratórios, fala assim, ponto de viragem é a mesma coisa de ponto de equivalência. Se você for um analista perfeito e não comete nenhum erro. E você consegue fazer
o ponto de equivalência ali com o indicador, com a mudança de cor ali, químico, né? Ideal. Aí sim. Porém, o ponto de viragem, ou final, é o que você visualiza no seu olho. Que pode ser o quê? Acima do ponto de equivalência. O seu titulante pode ter passado um pouquinho na sua solução. Então, assim, quem estava lá viu que a fenolftaleína, ficou rosa, ficou bem rosa as soluções. Teve uns que ficou bem escuro, os Erlenmeyers. Alguns ficou clarinho, outros ficaram escuros. Por quê? O seu ponto de viragem, seu ponto final, passou um pouquinho a quantidade de reagente do ponto de equivalência, aonde você tem o número de mols de titulante igual ao de titulado. E o que é ponto de equivalência? É o ponto onde toda a quantidade molar do titulado reage com o titulante. E não sobra nada de titulante nem de titulado. O número de mols de um é igual ao do outro nesse ponto de equivalência. Eu não consigo, muitas vezes, visualizar isso. É uma coisa que acontece lá dentro do sistema reacional. Eu visualizo através do ponto de viragem, que é o ponto final, que é a mudança de cor quando uso indicador químico. Certo? E o meu olho nem sempre, ou a minha mão, ou vou estar fazendo ali, pode passar ali um pouquinho aí de titulante, porque não vai ficar na cor ideal. Eu ainda falei para vocês, na outra volumetria tem que ficar um rosa bem clarinho, que persiste por 30 segundos. Persistiu? Pronto, é o seu ponto de viragem. Aí teve uns que ficou um rosa bem forte, o povo ainda riu e ainda brincou, né? Professora, a gente gosta bem colorido. Foi bem colorido acima do ponto de equivalência. Né? Então, a gente trabalha observando essas diferenças entre a sua visualização, chamado ponto final ou de viragem, e o ponto de equivalência, que é quando todo o reagente titulado reage o número de mols dele com o volume de titulante adicionado. Então, é igual, né? Reage a mesma quantidade de titulado com a mesma quantidade de titulante. E aí você, no ponto de equivalência, você não sobra titulado e não sobra titulante. Tá bom? Alguns métodos empregam indicadores mais ou menos específicos, apropriados para uma dada reação de precipitação. Então, aqui a gente vai ter também aplicação de indicadores. Professora, na ácido base eu uso fenolftaleína, eu uso alaranjado de metila, por exemplo. Para padronizar a solução de NOH e calcular teor de ácido acético no vinagre, nós usamos fenolftaleína. Por quê? Em meio básico ela fica rosa, em meio ácido ela fica incolor. E a gente tem alaranjado de metila, que é quando eu vou analisar um ácido, vou padronizar ácido clorídrico, por exemplo. Eu uso quem? Alaranjado de metila, que em meio básico fica alaranjado, a mesma cor não muda, e meio ácido ele fica avermelhado. Então eu consigo ver a mudança de cor, né, no meu ponto de viragem. E aqui na volumetria de precipitação, também uso indicadores, que às vezes é específico, mais ou menos específicos. Sim? No caso, a fenolftaleína ela fica rosa meio ácido? A fenolftaleína fica rosa em meio básico. Ah, tá. Então, no caso, eu só sei a quantidade de titulante que eu usei quando ela atinge o ponto de equivalência, né? Quando ela ficou rosa. Só é de viragem. Só que quando a solução é ácida, como é que eu vou saber quando que eu vou parar de colocar o titulante? Na solução ácida você usa alaranjado de metila. Ó, e outro indicador, né? Isso. Porque o alaranjado de metila e meio básico fica da mesma cor, laranjado. E meio ácido, ele fica com tom avermelhado. Ah, entendi. Certo? Então, assim, a gente tem indicadores para todas as faixas de pH, que seja ácidos ou que seja básicos. Ok?
Bom, Ok. a variação das concentrações dos íons reagentes em torno do ponto de equivalência, o PE, né, depende grandemente do grau como se completa a reação. Então, aqui a gente vai falar agora do método, né, agentimétricos ou argentométricos. Esse argento vem de prata, de argentium, tá? A prata tem símbolo Ag, porque vem do nome latim argentium. E aí, a gente usa, né, o nome aí dos métodos agentimétricos ou argentométricos. Pode ser que vocês, quem se for olhar aí livros, né, possa estar escrito argentométricos. É a mesma coisa, tá? É usar nitrato de prata como titulante. Tá bom? Então, os fatores que decidem a questão são o produto de solubilidade do precipitado e as concentrações dos reagentes. Então, nessa volumetria, o que vai decidir, né, os fatores que vai decidir a questão da formação da minha reação ser completa ou não, vai ser o quê? O produto de solubilidade, aquele KPS, que o meu sal precipitado tem que ter o valor, e as concentrações de íons, né, em solução, desse sal que precipita, né? Como é a solubilidade dele? Se é uma solubilidade muito baixa, né, muito pouco solúvel, ou se tem uma solubilidade, né, intermediária. Ele vai ter um KPS, claro que maior. Quanto menor a solubilidade, menor é o seu KPS. Então, se é menos solúvel, menor KPS. As titulações agentimétricas ou agentimetria são largamente utilizadas e baseiam na titulação com íons prata, Ag+. E quem é a solução que a gente usa de íons prata? Nitrato de prata. Tá? Por quê? Porque o nitrato é super solúvel em água. Todos repetindo, todos os sais de prata são de nitratos que tem o íon Na3 são altamente solúveis em solução aquosa, tá? Aí nós temos outro detalhe. Nesses métodos, né, eles baseiam na formação de quê? Na formação de sais de haletos, cianetos, tiocianato de prata, que são pouco solúveis, tá? Ficou bem baixinho aqui, não sei nem se está dando aí para vocês enxergar, que às vezes tampa um pouquinho no slide, né? Pelo menos para mim aqui, às vezes tampa um pouquinho. Então, ele baseia em quê? Em você titular, né, com nitrato de prata, uma solução que tenha lá o seu analito de interesse, que seja cloro, bromo, iodo, ou que seja algum cianeto ou que seja tiocianato. Que quando entrar em contato com a prata, vai formar o precipitado e você vai começar a ver sua solução precipitando ali, ficando meio leitoso. Tá? Alguns, quando a gente prepara a solução, às vezes tem tão pouquinho e fala, professora, não formou precipitado. Não é que não formou precipitado. Fica meio leitoso ali. Por quê? Porque a quantidade, às vezes, de prata que está presente ali é muito pouca. Tá? E aí, professora, ponto de equivalência, volume. Quando você quer calcular teor, você não tem um volume definido. Você só tem um volume definido quando você vai padronizar a solução. Tá bom? Os teores de analisar uma amostra, você não sabe quanto de analito tem lá dentro, você não sabe quanto de titulante você vai gastar. É igual do padronização do NaOH. 25 ml de NaOH é o padrão, né, pela Anvisa, do ANH 0,1 mol por litro. O 0,5105 gramas de bifitalato de potássio. Quando você pega o NaOH padronizado e vai titular o ácido acético, né, o vinagre, você não sabe quanto que tem de vinagre ali dentro. Então, eu não sei quanto eu vou gastar de NaOH para mudar a cor da solução de incolor para rosa. Certo? Então, para análise das amostras, a gente não sabe, né, do analito, quanto de volume você vai gastar de titulante. Bom, as principais determinações
ferro cianetometria, né, que é a determinação de metais como zinco. Aqui a gente usa uma solução padrão, ó. Na ferrocianetometria, eu uso uma solução padrão, né, do cianeto de ferro e potássio, tá? De um complexo chamado cianeto de ferro e potássio. Na argentometria, eu utilizo o nitrato. Tá aqui o bonito, ó, a fórmula dele, ó, lindo. Coloca ela aí para vocês aí, muito bonita. AgNO3. Isso controlando o pH. Tá? Então, a gente tem que controlar o pH da solução com a metodologia argentometria, tá? Ou argentimetria, não esqueça, é a mesma coisa. Bom, aí dentro desses métodos, nós temos agora os métodos de análise por argentiometria. Então, a gente tem o método de Mohr, a gente tem o método de Vollard e nós vamos falar do método de Farjans. Cada método tem uma diferençazinha entre eles. Então, primeiro, no método de Mohr, é uma titulação direta, onde nós vamos trabalhar lá com a solução padronizada, que é o nitrato de prata, né, o nosso AgNO3, como titulante. É só o segredo dessa análise. Esta técnica só pode ser efetuada em meio neutro ou levemente alcalino, tá? Então, o seu meio que contém o haleto de interesse, a sua água, você quer avaliar a água aí da Cineágua da sua casa? Lá no laboratório, pelo método de Mohr. Você vai ter que pegar essa água, medir o pH dela, porque ou ele tem que estar neutro ou tem que estar levemente básico, acima de 7 o pH. Ou ele tem que estar 7 ou levemente acima de 7, tá? Por quê? Podem ser utilizados indicadores como o cromato de potássio. O cromato é amarelinho, tá? Ele tem uma coloraçãozinha amarelinha. Ou de adsorção. Então, nós temos dois fatores teóricos que a gente diferencia duas palavras: absorção e adsorção, né? Absorver. Uma esponja. Você molha, ela fica o quê? Encharcada de água. Então, ela absorve para dentro dela, dos espaçamentos que tem nela, né, as moléculas de água. A adsorção é como se você pegasse, por exemplo, uma pedra de diamante e ela tem que ser lapidada, limpar todo o diamante, que ele está com impurezas ao redor dele. As impurezas não estão dentro do diamante, estão ao redor, adsorvida na superfície ali do diamante, por exemplo. Você pega uma panela de cobre, você passa um bombril ali naquela panela para dar um brilho. Você limpa, tira a sujeira que está dissolvida na superfície, não está dentro ali, misturado com o metal, né? Então, a gente fala de adsorção. Então, aqui a gente tem também métodos de adsorção, que é o Farjans. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a figura para vocês. Temos o método de Vollard. No método de Vollard, nós utilizamos como solução aqui padronizada titulante o tiocianeto de sódio, tá? O NaSCN. Então, no método de Mohr, nitrato de prata. No método de Vollard, eu uso como solução titulante o tiocianeto de sódio, tá? Se eu for analisar, por exemplo, amostras que tem prata, eu posso usar o tiocianeto porque o íon cianeto, tiocianeto, quando ele entra em contato com prata, forma tiocianeto de prata, que é um sal pouco solúvel, tem o valor do seu KPS, tá? Como que a gente tem que trabalhar? Aqui as amostras têm que estar presentes num pH ácido. Então, no método de Mohr, o pH tem que estar neutro, 7, ou levemente básico, acima de 7. No método de Vollard, esse pH ele tem que estar levemente ou, né, ácido. Com exemplo, eu vou identificar cloro
e o cloreto em ácido clorídrico. Então, eu vou trabalhar com a solução ácida. O indicador utilizado é o sulfato de amônio ferroso, né? O sulfato de amônio de ferro 2, ou ferroso. Ocorrerá a titulação da prata em excesso e no ponto de viragem teremos a formação de um complexo solúvel, né? De um complexo do tiocianeto que vai ser solúvel. Então, professor, é uma metodologia que a gente usa? Não, esse reagente que eu preciso, esse indicador, né, sulfato de amônio férrico, é um indicador mais caro. Então, sim, eu tenho como trabalhar com outros métodos e não dá também para trabalhar com os 3 métodos no laboratório. Dá para a gente ter aula prática dos 3. Então, sempre eu escolho um que é o mais usado. Qual dos métodos é o mais utilizado? O de Mohr. Tá? O de Mohr utiliza cromato de potássio como indicador. Só tem que controlar o pH para não ficar abaixo de 7 e nem muito acima de 7, né? Muito básico. E é um indicador fácil, né? É um sal fácil de comprar para trabalhar, que é o cromato de potássio. Bom? E no método de Vollard, a gente tem um tiocianeto de sódio. E geralmente, a gente tem esse sal, se não me engano, tem esse sal no laboratório, para outras reações. Mas é muito perigoso a gente trabalhar com substâncias que têm cianeto. Por quê? Porque pode liberar gás cianeto no laboratório e o cianeto, ele é tóxico, tá? Aquelas câmaras de gás nos Estados Unidos que usa para matar o pessoal que é condenado à morte lá por causa de crimes, né? Aquelas câmaras de gás, hoje eu não sei se usa o gás cianeto, mas era o cianeto que usava. Colocava a pessoa lá dentro, né, da câmara e liberava o gás para a pessoa morrer asfixiado, certo? Então era utilizado cianeto ou aplicado na veia, né? Que aí cortava o fluxo de oxigênio e a pessoa morre sem oxigenação. Então nos Estados Unidos utilizou muito. E aí o cianeto é muito perigoso. Então o que libera cianeto a gente evita um pouquinho, tá? Indicadores tradicionais. Nós temos o cromato de potássio, como eu falei, né? K2CrO4. Tem que controlar o pH, porque a gente tem aqui, ó, o PS ou KPS, tá? O produto de solubilidade aqui do cromato menor do que o da prata. Então, se eu não controlar o pH, eu precipito cromato de prata em vez de precipitar cloreto de prata, porque quem tem menor KPS é menos solúvel, então vai precipitar primeiro, tá bom? Então, a gente acaba trabalhando com o controle desse pH quando é o método de Mohr. Então, eu só uso o indicador cromato de potássio no método de Mohr. Tá? Tudo bem? Bom. Indicadores de adsorção. Então, nós falamos do método de Mohr, voltando assim, né? Tem gente querendo tirar fotinha. Nós falamos do método de Mohr, do método de Vollard. E aí, eu falei para vocês questão de adsorção. Então, a gente entra aqui em alguns indicadores também utilizados. Os indicadores de adsorção utilizados na volumetria de precipitação é a fluorceína e a eosina. Tá? São 2 indicadores. Professora, temos. Tá? A gente tem ele lá no laboratório. O que acontece quando você fala adsorção? Quando forma o precipitado lá dentro da sua solução, né? Os íons, por exemplo, se eu estou trabalhando com cloreto de sódio, soro fisiológico é cloreto de sódio presente nele. O que nós vamos ter lá? Sódio livre em solução, né? Antes do ponto de equivalência, vai formar meu precipitado, cloreto de prata, mas, por exemplo, vai ter cloro livre em solução. Esse cloro livre, ele vai ficar adsorvido na superfície do meu precipitado. Essa prata livre, depois do ponto de equivalência, vai ficar dissolvido na superfície do precipitado. Por isso que fala adsorção.
vai formar o precipitado cloreto de prata, tem íons cloro em excesso ou tem íons prata em excesso. Esses íons ficam em torno do precipitado e não reage, entra lá, né? Reage com o precipitado, com o pozinho que está lá dentro. Ele fica dissolvido na superfície, né? Se o precipitado conseguisse absorver ele, é como uma esponja, era diferente. O íon ia para dentro do precipitado. No caso aqui, ele fica na superfície, tá? Esperando ali mais reagente ali, né, titulante, para reagir todo, formar todo o precipitado. O que acontece? O precipitado ele atrai o íon cloreto em excesso, por sua vez atrairá sódio em excesso também, né? Então, ele atrai, ó, aqui tem o sódio livre, se é uma solução de cloreto de sódio, soro fisiológico, titulada com nitrato de prata, o cloreto de sódio vem de um ácido forte com a base forte. Então, é super solúvel em água e se ioniza bastante. O cloro dele reage com prata e o sódio fica livre. Então, ele acaba sendo, aproximando ali do precipitado e a gente fala que tá o quê? Dissolvido ali em torno do precipitado, tá? Bom, esses indicadores são chamados de químicos. Então, eu tenho indicadores químicos para o método de Farjans, que eu uso fluoresceína ou eosina. Para o método de Moore, eu uso o indicador cromato de potássio, tá? Aqui, nos métodos potenciométrico, ó, tem o químico e tem o potenciométrico. O potenciométrico é a medida do potencial. Então, nesse potenciométrico, eu vou ter que ter um eletrodo. Professora, Oi. é o cromato de potássio é o que mesmo? De Farjans. Farjans? Farjans. É fluoresceína. Deixa eu voltar aqui nas palavras para você escrever. Aqui, ó. Fluoresceína e eosina. O método de Farjans. Método de Farjans. Tá? Usa esses indicadores de distorção. E aqui no método de Volyar, porque eu passei o slide rápido, ó, não deu para você. Passei para outro slide e não veio para cá. Ó. Então, no método de Farjans, a gente usa o nitrato de prata como titulante, porém, a gente utiliza o indicador eosina ou fluoresceína. E aqui no método de Volyar, a gente utiliza como indicador essa substância aqui, ó. Sulfato de amônio ferroso, ou de ferro 2. Essa aqui, ó. Dando para vocês verem a fórmulazinha aí do indicador? A gente utiliza ele. Então, vocês podem ver que são indicadores diferentes, né? Métodos diferentes com indicadores diferentes. Vou só desligar aqui o áudio rápido. Bom, aí nós temos, saindo aqui, os métodos químicos, que são como os indicadores, que é o que a gente mais faz, que nós trabalhamos, né, mais didático. E temos o potenciométrico, que aqui você tem que ter um eletrodo. E a única coisa ruim aqui no eletrodo é assim, se você usou ele uma vez, você não vai poder usar ele de novo. Às vezes o eletrodo de prata, né? Você coloca dentro da solução, ele limpinho, dentro da solução, para que ele possa reagir. Então, dentro de métodos potenciométricos, a gente trabalha com a oxidação e redução, tá? Quando fala desses métodos potenciométricos. Mas pode trabalhar também na titulação de volumetria de precipitação também. Né, fazendo com que o eletrodo de prata coloca dentro da solução que contém cloreto e o cloro vai o quê? Vai se depositar em torno ali do eletrodo. Então, você pega o eletrodo limpinho, pesa ele, coloca ele lá na sua solução, deixa reagir um tempo, né? E aí, depois que você tira, você pode pesar ele de novo, seca sequinho, e aí você vai ver quanto de, por exemplo, que aumentou a massa, que pode ser o cloreto que estava presente, o iodeto que estava presente. Tá? Ou a gente mede com aparelhinho, né? O potenciômetro. Você coloca ele lá, né? E mede, né? O potencial lá da solução.
A gente tem métodos amperométrico, que é para medir a corrente elétrica, tá? Esses métodos amperométricos, a gente usa também microeletrodos de prata, para a gente poder medir essa corrente elétrica na solução. Só que são métodos pouquíssimos utilizados, porque geralmente você vai usar eletrodos ou microeletrodos que vai ser descartado depois, eles não vão poder ser usados depois de novo. Por quê? Porque ele já depositou ali cloro, já depositou ali prata, ou, né, se for um eletrodo de um outro elemento que para identificar outro tipo de íon, né, o precipitado ficar ali absorvido, né, absorvido ao redor do eletrodo, ele vai descartar o eletrodo, ele não serve mais para ser usado. E não são baratinhos, né? Isso aqui. Então, praticamente, ó, eu fiz meu curso, não vi, a gente só viu titulação através desses métodos básicos, que usa bureta, que usa Erlenmeyer, né? Que usa materiais que já está lá no laboratório, e não trabalhamos com o método potenciométrico e amperométrico. Na Faculdade Federal, também não. Já acompanhei, né? Eu fiquei bastante tempo lá fazendo meu doutorado, né? 4 anos e meio. Eu acompanhei muitos laboratórios lá de orgânica, né? De química, conversava muito com o pessoal da analítica. Então, sempre que eu precisava de alguma coisa, que eu ia lá conversar com eles, mesma coisa que a gente faz na aulinha. As mesmas soluções, os mesmos reagentes. Quando não tem um reagente, eu ia lá conversar com eles. Olha, eu não tenho esse reagente, o que eu posso trocar? Não, a gente usa esse aqui, que é mais barato, né? Aqui no laboratório, você pode usar ele. Ah, eu não tenho o ácido perclórico. Não, usa ácido sulfúrico. Pode usar o ácido sulfúrico no lugar. Né? O técnico a gente troca pelo ácido sulfúrico. Então, assim, são mesmas metodologias, tá? É federal, é estadual, é particular, né? A gente trabalha com as mesmas metodologias. Quando eles costumam trabalhar com métodos que não são químicos, né? Utilização de indicadores, é mais na área de pesquisa, porque na pesquisa tem verba para comprar material para trabalhar, tá bom? E, opa, deixa eu só voltar aqui na apresentação, saiu, né? Bom, fechando, tá? Essa parte aqui dos métodos, para a gente poder entender um pouquinho essa parte teórica aí da volumetria de precipitação. Aí, deixa eu ver o horário, nós vamos, ixi, dá tempo, né? A gente não vai até às 10 não, tá? É 2 horas, não é o normal. As aulas de química é 2 horas e meia. A gente não vai até às 10 não, mas eu vou tentar pelo menos fazer uma parte aqui do exercício, né? Com vocês, para vocês entenderem a curva de titulação, tá bom? Então, essa parte teórica, e quem quis tirar foto, né? Fica à vontade aí para ter tirado as fotinhas dos slides para vocês. Eu vou agora fechar aqui e vou abrir o exemplo para a gente fazer aqui da curva de precipitação. Eita, professora! Né? Já deixei até com a letra maior para trabalhar com vocês esse exemplo, tá bom? Quiser tirar a fotinha do exemplo aí, pode tirar, né? Eu acho que depois que a gente resolver ele aí também, não vai resolver tudo, né? Quando resolver tudo, colocar mais alguns aí eu monto organizadinho no PDF e mando para vocês. Bom, na agentimetria, as curvas de titulação são construídas em função da variação da concentração de prata, ou seja, do PAG, mais após a adição de cada incremento de titulante, de cada quantidade de titulante. Né? Então, o que ele fala? Considere a titulação de 50 ml de cloreto de sódio, sal super solúvel, né? Você usa aí na sua casa, 0,100 mol por litro, com uma solução de nitrato de prata de mesma concentração. Calcular os valores da concentração de prata e o PAG da solução quando os seguintes volumes de uma solução de nitrato são adicionados. KPS do cloreto de prata, 1,82 ou 1,8, né, arredondado,
vezes 10 a menos 10. Então, vamos lá. Letra A, 0 ml de titulante. Letra B, 25. Letra C, 49,9. Letra D, 50 ml. E letra E, 75 ml. Né? Quem é o meu titulante? Vou repetir o segredinho da frase. O meu titulante é aquele que no enunciado do exercício eu tenho só a concentração dele. Eu não tenho o volume. O volume eu vou adicionar, né? Que no caso vai ser os volumes da letra A, B, C, D, E. Então, quem é o meu titulante aqui? Nitrato de prata. Vai na bureta. Quem é o titulado? É aquele que o volume é constante. Eu tenho o volume e a concentração dele. Então, tá aqui, ó. Cloreto de sódio. 50 ml no Erlenmeyer, numa concentração de 0,100 mol por litro. Ele é o meu titulado. É constante a quantidade. Eu não vou ter mais NaCl, é 50 ml. Se eu fazer 3 vezes, 3 Erlenmeyer com 50 ml cada na concentração teórica 0,100. Aí ele vai titular com a solução de nitrato de mesma concentração. Então, o nitrato aqui, ó, também vai estar na concentração 0,100 mol por litro. Se é a mesma concentração, né? Ele vai estar na mesma concentração. Então, 0,100 mol por litro. Certo? Deixa eu só arrumar essa em letra minúscula aqui. Então, a gente vai ter as soluções nas mesmas concentrações. Ok, então agora vamos para o que ele está pedindo. Na letra A, ele pede para a gente calcular quando o volume de titulante é 0. O que isso significa? Aqui significa, na letra A, que é, vou até passar esse volume. Volume de quê, professora? Esse volume 0 aqui, ó, é de AgNO3, ele é o titulante. O nitrato de prata. 0 ml. Não adicionei nada da bureta. A minha bureta está lá preparadinha para começar a titulação. Imagina vocês, todo mundo já entrou no laboratório de química, né? Então vamos usar a nossa criatividade mental. Imagina vocês, calça jeans, de tênis, jalequinho branco, máscarazinha agora, né? No rosto, cabelinho preso, as mocinhas, saindo lá de dentro, né, daquela partezinha pequenininha da balança, com o seu Erlenmeyer preparado, sua soluçãozinha de cloreto de sódio, 50 ml no Erlenmeyer, vindo para a bancada, a bureta lá no suporte, já preparada, ambientada com a solução de nitrato, e aí você quer calcular o pH, ou a concentração de Ag, antes de abrir a bureta e adicionar o nitrato lá dentro. Opa, então aqui na letra A, é antes de iniciar a titulação. Vamos identificar, né? Antes da gente aqui iniciar a nossa titulação. Então, se é antes de eu iniciar e o volume é 0, o que eu tenho dentro do Erlenmeyer? Eu só tenho NaCl. Só tenho ele. O quê? Aquoso ali, né? Diluído ali, ó. Os íons Na+, mais Cl- em solução, né? Um sal super solúvel, se tem uma alta solubilidade, então seus íons vão ficar dissociados em solução aquosa. Eu só tenho isso aqui lá. Opa, professora, eu só tenho cloro. Como eu vou identificar prata? Então, aqui a gente só tem como identificar cloro. Então, quem é o PCl ou, né, a concentração de Cl? Ele fala que a solução tem um volume
de cloreto de sódio igual a 50 ml lá no Erlenmeyer. Tá? Isso aqui está no Erlenmeyer, né? A concentração desse sal é igual a 0,100 mol por litro. É um sal que tem uma alta dissociação supersolúvel. Então, quem é a concentração dele? 0,100. Quem é o PCl? Porque eu não tenho prata para calcular pH. O PCl é igual a menos o logaritmo, aí na sua calculadora, da concentração de cloro, né, de cloreto, que veio de onde? Do NaCl. Tá? Concentração de Cl- está aqui, ó, vem aqui do NaCl. Quanto dele dissocia? Dissocia tudo. É um sal com alta solubilidade. Ou se você pega ele e prepara uma solução de cloreto, você fica homogêneo. Por quê? Porque ele dilui tudo em água. Então, ele dissocia os seus íons, né? Tem alta dissociação. Então, como que eu calculo o PCl? Menos o log da concentração. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Igual a menos o log de quê? De 0,100. Que é 1. Tá? Que o PCl, como se fosse aquele pH. Só que aqui não é de hidrogênio, é de cloro. Então, é PCl, certo? Então, o PCl é 1. Professor, e o pH? Tem como eu achar o pH? Não. O pH é indeterminado. Por quê, professora? Porque eu não adicionei nada de nitrato de prata dentro do Erlenmeyer. Eu não abri a bureta e comecei a minha titulação. Então, eu não tenho nada de prata. É 0 ml aqui, ó, letra A. É 0 ml de titulante. Então, não tenho nada de titulante adicionado. Então, não reagiu nada de prata com cloro lá dentro. Então, só tenho cloro. Só um cloreto lá dentro. Então, eu tenho condições de achar o PCl. O pH indeterminado. Não tem como. Certo? Então, essa é a letra A. Aí, para a gente ir para a letra B, a gente agora tem que descobrir quem é o volume do ponto de equivalência. Por quê? Porque no ponto de equivalência, toda a prata adicionada da solução de nitrato da bureta reage com o cloreto dentro do Erlenmeyer. Tudo. Ponto de equivalência, número de mols do titulado igual ao número de mols do titulante. Reage tudo. Então, quem é o meu volume no ponto de equivalência? 25, 49,9, 50 ou 75 ml? Esses valores, está acima ou está abaixo do ponto de equivalência? Então, a gente agora, aqui, antes de iniciar a B aqui, nós vamos achar o volume no ponto de equivalência. Tá? Então, volume no ponto de equivalência. Professora, eu já fiquei esperto. A senhora já deu uns segredinhos aí para gente, para esse volume no ponto de equivalência. Qual foi o segredinho? A senhora falou que quando é 1 para 1, mesma concentração, o volume de titulado é igual ao de titulante. Aí eu já sei qual é o volume. Tá do olho. Só que, por exemplo, professora, eu não sei, eu preciso da reação. O que que acontece? Acontece que no ponto de equivalência eu estou reagindo o meu titulante nitrato de prata com cloreto de sódio, NaCl. A solução não fica bonitinha, né? Fica os íons livres. Mas a gente monta a equação dessa forma.
Eu estou reagindo isso aqui. Ah, tá, professor. Então, vou reagir e vou produzir o quê? Do outro lado, uma reação de dupla troca. Vou produzir o cloreto de prata, que é um sal pouco solúvel, ele vai formar um precipitado, aqui, né? Vai ficar sólido, né? Mais nitrato de sódio, que é um sal solúvel, né? Fica livre, né? Os íons nitrato e o íon sódio lá em solução. Mas na equação, a gente monta a equação dessa forma. Então, nós vamos ter aqui, ó, a formação do precipitado cloreto de prata, porque o sal de cloreto é pouco solúvel. Então, quando você reagir, ó, você vai pegar lá na bureta, adicionando as gotas lá de nitrato, incolor, dentro de uma solução incolor de cloreto de sódio. Quando chegar no ponto de equivalência, você vai ver que vai formar um precipitado branco lá dentro. Um pozinho vai depositando. E aí, esse pozinho é esse aqui, ó, cloreto de sódio, de prata, perdão. E fica a solução. Quem está na solução? Os que são solúveis. Então, todos os sais de nitrato é solúvel, então o nitrato de sódio vai ficar lá. Sódio livre e íons nitrato livre em solução, né? E aí, no ponto de equivalência, o número de mols de nitrato é igual ao número de mols de cloreto. Se você já bate o olho no exercício, está vendo que é 1 para 1, ó. Uma prata para um cloreto. Né? 1 mol de nitrato para 1 mol de cloreto de sódio. Então, 1 para 1. Aí eu venho aqui, ó. Concentração do cloreto, a mesma do titulante. Então, o volume vai ser 50. 1 para 1, mesmas concentrações, volume igual. Só quando a concentração é a mesma que o volume igual. Se aqui fosse 0,100 e aqui fosse 0,02, ou 0,2, por exemplo, o volume não seria o mesmo. Só quando as concentrações são iguais e a estequiometria aqui é 1 para 1. Tá? Então, a gente vai fazer o cálculo, mesmo assim. Para quando aparecer diferente, vocês saberem que tem que fazer o cálculo. Então, aqui, ó, o número de mols do nitrato de prata é igual ao número de mols do cloreto de sódio no ponto de equivalência. O que é número de mols? Concentração. Então, vai ser o quê? A concentração do nitrato vezes o volume de nitrato. AgNO3. Eu quero descobrir ele, né? Ele é o titulante. Que é igual. O que é número de mols do cloreto de sódio? Concentração do cloreto de sódio vezes o volume do cloreto. E esse volume em litros. Quando eu for calcular lá atrás. Aqui pode ser em ml. Por que que pode? Porque vai ficar mol por litro de K, mol por litro de K. Eu corto. ml, né? Eu vou calcular ml de K. Então, meu volume achado vai ser em ml. Então, no ponto de equivalência, o volume pode ser em ml. Porque aí você vai descobrir qual desses aqui que é o seu volume do ponto de equivalência. Ó. Letra B, C, D ou E. Bom, qual que é a concentração? Ele fala que a concentração do nitrato aqui, ó, ela é a mesma do cloreto. 0,100. Então, vamos colocar ela aqui, ó. A concentração do AgNO3 é igual a 0,100. Preciso engolir a vírgula, né? 0,100 mol por litro. Vocês vão ver que vai dar o mesmo, mas a gente faz o cálculo para quê? Para quando você for fazer com concentrações diferentes, né? Você saber fazer. Então, eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. Os valores que eu tenho aí para achar o volume de... Agora, Oi. o número de mols é igual quando os volumes são iguais. Não. Vou repetir para você. Quando a reação... Olha aqui, ó. Vamos olhar a reação. Tá vendo aqui? Vou destacar ela aqui para você. Quando a reação aqui, ó, é 1 para 1, tá vendo? Ó, 1 mol de nitrato para 1 mol de cloreto.
Quando é 1 para 1 e as concentrações de titulado e titulante forem iguais, o volume no ponto de equivalência também é igual. Certinho? A concentração de titulado e titulante são iguais. Quando a concentração igual, estequiometria da reação 1 para 1, ó, um mol de um com o mol do outro, certo? O volume aqui, ó, é igual. Para que eu reaja todo o cloreto contido em 50 ml de solução de cloreto de sódio, eu preciso de 50 ml de nitrato de prata. Aí o mol é igual. Isso. Tá? Então, aqui, ó, eu vou substituir, ó, a concentração dele, 0,100. Volume, faz de conta que eu não sei ainda, né? Eu não fiz o raciocínio ainda do volume pelos valores lá que eu ensinei para vocês iguais. Estou calculando ele. Concentração do titulado, que é o que está no Erlenmeyer, 0,100. Volume dele que está no Erlenmeyer, 50. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? É igual, ó, a concentração é igual. Aqui a concentração também é igual, eu corto. Vai sobrar o que para mim? O volume de nitrato no ponto de equivalência vai ser igual a 50 ml. Certo? Então, isso aqui, ó, é o volume de titulante no ponto de equivalência. Tá bom? Professora, por que eu preciso fazer esse cálculo depois do zero? Primeiro ali eu fiz o cálculo antes de adicionar, não calculei o ponto de equivalência. Pode fazer antes. Se você quiser, para você descobrir dos volumes de A até E, quem é o ponto de equivalência. Mas por que eu fiz o primeiro cálculo aqui e fiz depois? Porque aqui é zero, e eu sei que zero não é o ponto de equivalência, ele vai vir, né? Não condicionei nada de titulante, não reagiu nada, né? Como que eu vou ter informação de precipitado? Aí eu fiz o cálculo para mostrar que não precisa achar o PAG, porque não tem condições. Aí, após isso aqui, eu quero descobrir entre os volumes que sobrou, quem é o que vai reagir tudo, mol a mol. Então, eu descobri quem é meu ponto de equivalência, letra D. Certinho? Então, agora eu sei que o volume 25 e 49,9 está abaixo do ponto de equivalência. E 75 está acima do ponto de equivalência. Agora, eu vou trabalhar abaixo do ponto e vou trabalhar acima. Com 2 volumes abaixo, 1 volume acima. Não arredonda nada. Tá? Aqui vocês não mexam em arredondamento, só no finalzinho de cada conta. Um pequeno arredondamento que você fizer, tá? Você vai estar errando aqui seus cálculos. Então, agora vamos para a letra B, né? Gente, agora vamos destacar a letra B. E aqui a gente vai colocar que é antes do ponto de equivalência. Certo? Quem é esses 25 ml? 25 ml aqui, ó, é o volume de titulante. Então, vamos colocar volume de quê aqui? De nitrato de prata. Esse aqui é o volume de nitrato de prata que vai ser adicionado. Certo? 25 ml. Vamos passar ele para litros? A gente vai precisar dele em litros agorinha. Esses 25 ml aqui, dividido por 1000, lembra, né? Só dividir por 1000 é 0,0
25 litros. Então, vamos deixar ele aqui em litros. Vamos salvar. Bom, então, jogando isso aqui para baixo. Ai, professor, e agora, né? Vamos agora aos detalhes. Qualquer coisa, manda eu frear aí, tá? Fala isso muito rápido. Bom, agora eu vou calcular, vou pegar essa equação aqui, ó. Eu vou usar ela agora tudinho daqui para baixo. Essa minha equação agora, eu vou usar ela. Na letra B, na letra C, na letra D, na letra E. Certo? O que que eu preciso agora? Achar o número de mols em 25 ml de nitrato, achar o número de mols de 50 ml de cloreto de sódio. Eu tenho a concentração 0,100. Só que 0,100 mol por litro. Eu tenho 0,1 mol para cada litro de solução, por exemplo, de nitrato de prata ou cloreto de sódio. Mas quantos mols eu tenho em 50 ml? Quantos mols de nitrato eu tenho em 25 ml? Antes do ponto de equivalência, vai sobrar sempre titulado. Falei isso nas contas da neutralização. Tá? E o número de mol de titulado que está no Erlenmeyer não muda, ele é constante. Eu preparei 50 ml de cloreto, vou titular com nitrato. Se eu for fazer mais uma vez a titulação, 3, 4 vezes, eu vou preparar mais 50 ml titular com nitrato, 50 ml titular com nitrato. Ou seja, não vai variar o volume do Erlenmeyer. Quem vai variar é o volume da bureta, do titulante. Então, aqui, ó, eu vou achar o número de mols do cloreto primeiro. Então, o número de mols do cloreto de sódio é igual ao quê? Vou lá copiar e colar, igual a aluna da manhã, né? A concentração do cloreto vezes o seu volume. E nós temos então, o número de mols do cloreto de sódio, ele é igual. A concentração dele está lá em cima no exercício, 0,100 vezes o volume, só que agora em litros, tá? O volume no Erlenmeyer é 50 ml. Quando você tá bem pagando, eu posso te cuidar. Isso aí eu nem posso te cuidar. Tá? Esse volume é 0,05 litros. Divide por 100, por 1000, perdão. Então, eu vou substituir aqui, ó, 0,05. Obrigada, amor. Quanto que dá o meu número de mols, que vai estar lá dentro do Erlenmeyer e vai ser constante? Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Tô, pode pegar aqui. Não sei Tá? se você já vai deitar. Quanto que vale isso aqui, ó? Vai ficar 0,100 vezes 0,05. Quanto que vai dar? 5 vezes 10 a menos 3. Ou em algumas calculadoras, 0,005. No Instagram. Nossa, que aula Tá? no Instagram. O que? Mol. Nossa, que aula. Não é mol por litro, é mol. E 1 litro, Professora, eu tenho tenho o áudio zero- ligado. Deixa eu desligar aqui, deixa eu olhar quem é. Desligaram. Pronto. Em 1 litro, eu tenho 0,1 mol de NaCl. Em 50 ml, eu tenho 5 vezes 10 a menos 3. Certo? Então, eu vou colocar ele bem aqui, ó. Então, de NaCl vai ser constante do começo ao final do processo reacional. Eu tenho isso aqui de NaCl. Agora, eu vou achar quanto que eu tenho de quem? De nitrato. Só que nitrato agora é quantos ml que foi adicionado? 25, ou 0,025 litros. Então, o número de mols de nitrato, AgNO3, né? O número de mols dele, o N. Deixa eu colocar assim, isso. É igual a concentração dele vezes o volume. Vou buscar aqui a fórmulazinha já pronta. Concentração vezes o volume.
Quem é o número de mols, então, do Ag? NO3. É igual. Concentração, a mesma do cloreto, 0,100. Volume, 0,025. Então, isso aqui é igual. Cadê a Juliana, que sempre me acompanha com os cálculos? Dá 2,5. A Juliana e a Dinalva. 2,5, 10 a menos 3. Então, em 25 ml de nitrato, eu tenho 2,5, 10 a menos 3 mol de nitrato de prata. Então, vamos colocar ele lá na reação. Vou colocar ele aqui, ó. 2,5 vezes 10 a menos 3. Ê, professora, que trem difícil. Bom, quem está em menor quantidade? Antes do ponto de equivalência. A tá menor? Isso. A prata, né? A prata. A prata, Juliana, que tá caladinha hoje, piscando esses olhinhos aí de cansaço. Eu acho que é o cloreto. Cloreto? Não. Quem tá em menor quantidade, sempre antes do ponto de equivalência, é o titulante. Então, aqui é quem? O nitrato. E aqui está a prova, ó. Eu tenho 2,5 vezes 10 a menos 3, as bases são igual, mas 2,5 é menor que 5. Então, quanto que vai formar de cloreto aqui do outro lado? A gente vai ter aqui, ó, 1 para 1, 2,5 vezes 10 a menos 3 desse. Vou colocar desse outro aqui, que não interessa, mas a gente coloca, né? 2,5 vezes 10 a menos 3 desse. Então, forma isso aqui. Então, vai reagir 2,5 desse com 2,5 desse aqui. E forma o nosso produto. Então, quanto que vai sobrar? Quem sobra? Antes do ponto titulado. Tem 5, eu vou reagir 2,5, 1 a 1, né? Então, 2,5 desse com 2,5 desse. Então, quanto que vai sobrar aqui, ó? Desse aqui? 2,5. Isso. Então, vai sobrar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 10, perdão. 5 vezes 10 a menos 3, menos 2,5 vezes 10 a menos 3. Só vou colocar porque tem aluno que às vezes tem dificuldade depois, tá? Às vezes me manda mensagem. Professora, onde a senhora achou isso aqui? Aqui é 10, né? Vezes 10. Onde a senhora achou isso? Então, já vou colocar aqui para vocês. Bom, então aqui, ó, o número de mols de NaCl que sobrou, subtraindo, né, bases iguais conserva. Então, o que sobrou aí, metade, né? Tinha 5, reagiu 2,5. Vezes 10 menos 3, então sobra 2,5 vezes 10 a menos 3. Se você saber fazer direto, pode fazer. Então, isso aqui é o... Professora, e não consigo fazer tudo isso de cabeça? Sobrou de... Hã? Quando a gente vai fazer concurso, por exemplo, para perito, para farmacêutico, isso aí não tem como fazer na cabeça, não? Menina, quando... Não vai ser uma conta gigante com curva de solubilidade, você fazer o cálculo, produzir uma curva. Mas na prova discursiva, né? Prova discursiva que tiver química... Eu falo para vocês que já peguei questão de volumetria de precipitação discursiva de perito criminal, já peguei de volumetria de precipitação, oxidação e redução, volumetria de complexação, tá? Aquela terceira atividade de vocês, do AVA, de analítica, é uma questão discursiva, se não me engano, de uma prova de perito.
Aquele texto lá de falar de exatidão, seletividade, precisão. Geralmente, eles pedem para fazer alguns cálculos não tem calculadora, não. Aí eles colocam os log, né? Quando o logaritmo por exemplo, 10 a menos 8, 10 a menos 9, você sabe que é 9. Agora, quando é 2,5, por exemplo, vezes 10 a menos 9. Então, eles colocam o valor. Lá, log de 2,5 é tanto, log de 5 é tanto. Que é para você usar a teoria de logaritmo. Porque a gente tem na matemática funções logarítmicas. Você trabalha com soma, subtração, multiplicação e divisão de logaritmos. Então, a gente aprende isso na matemática e a fazer manualmente, né? Isso daí. Aqui para vocês, na química, eu não vou lá em função logaritmo ensinar o que é uma função logaritmo para vocês. Então, a gente usa a calculadora, faz os nossos cálculos dentro da calculadora. E quando você vai estudar para um concurso para perito, aí já é outra história, né? Você vai ter que estudar toda a apostila de matemática lá também. Os logaritmos, aprender tudo. Então, isso aqui é o que sobrou de NaCl, tá bom? Porque é uma parte da matemática, né? Função logaritmo. Então, às vezes, aqui tem uma partezinha da química, até do ensino médio, que trabalha com pH e pOH, que é dentro de parte lá do segundo ano de química, que no próprio livro vem uma partezinha assim, só com resumozinho, né? Também não vem explicando direitinho, não. Vem só com resumozinho das propriedades logarítmicas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu peguei o edital não sei se foi da EDSER, que fui fazer da técnica. Aí tinha para São Mateus, professora, eram 2 páginas assim, só de conteúdo. Aí eu até postei na época com os meninos, falei, gente, que é isso? É muito conteúdo, muito. Isso, é muita coisa. Todas as vezes, Dinalva, que você pegar um edital que tem química, você pode ter certeza que o maior conteúdo que vai estar lá dentro é o de química. Né? Tirando os direitos, né? Tirando os direitos que divide lá em constitucional, administrativo, direito processual penal e aqueles outros direitos lá da vida, a química vai ser o que o edital vai assim, ó, caindo ou não, eles vão colocar lá. Vai despencar. Vai despencar. E é uma pena, assim, né? Que tiver alguém interessado em fazer concurso aí na área de perito aí, tem outra parte da química que vocês nem passam perto. Que são as técnicas de ressonância magnética nuclear, infravermelho, ultravioleta, algumas coisas de raio-x, que é de cristalografia, que cai nas provas. E vocês só têm uma química orgânica, vocês não têm a química chamada, né, análise de compostos químicos, que a gente trabalha com essas técnicas. Que, no caso, para você trabalhar com essas técnicas, seria uma disciplina à parte, né? Seria uma disciplina de análises de compostos orgânicos que trabalha com as técnicas de infravermelho, ultravioleta, espectro de massa, espectro de ressonância magnética nuclear de carbono e hidrogênio para fazer as análises, porque quando você trabalha no laboratório, você tem um aparelho, faz tudo para você na indústria, né? Os equipamentos. Quando você vai fazer uma prova de concurso, você tem que saber fazer tudo manual. Você tem os valores lá, as tabelas, tudinho para você avaliar. Só que você tem que saber o que é que você está fazendo. E despenca em prova para perito, porque é análise de drogas, né? Muitos fazem análise de drogas, análise de sangue, análise de substâncias químicas, orgânica. Então, essa parte de espectros de carbono, de hidrogênio, ressonância magnética nuclear, de infravermelho, de ultravioleta, despenca. Eu falo isso para você porque eu tenho muita prova baixada aqui. Né? Tem pasta aqui que não sei nem onde que tá. De tanto trem que eu baixo assim, na hora que eu vou montar prova para vocês, montar atividade para vocês, então eu vou pesquisando e vou baixando ali as provas de concurso. E aí,
Provas de peritos para a área farmacêutica, para a área né, que tem química, para a área química, para técnico, para tudo. Eu baixo todo tipo de prova. E eu vou analisando os conteúdos da prova. Então, nessa parte de perito, a química, ela é pesada. Infelizmente. E aí tem questões de perito que eu tenho aqui. Quando eu vou... Vocês vão encontrar nessas atividades de vocês aí. Né, questões de análise do que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, da volumetria de precipitação aqui. Já teve prova de perito que a prova no canetão, né? A prova lá como que eles falam? É subjetiva, né? Foi na área de volumetria de precipitação. Questão de volumetria. A outra foi questão de volumetria de oxidação e redução. Tem as tabelas, tem os trem tudo, mas você tem que saber fazer os cálculos. Bom? É por isso que a professora é enjoada assim, ó, mesma distância, vai ser prova de marcar X, vocês não vão fazer uma prova em que vai ter que fazer letra A, letra B, letra C, por exemplo, vai ter que achar uma resposta lá, né? Ou se joga no bicho lá, marca qualquer questão. Eu faço questão de trabalhar o básico, mas trabalhar de uma forma bem didática com vocês. Que aí você tem a possibilidade, né, de entender pelo menos um pouco disso daqui. Tá bom? Eu fiz bombeiro DF, eu fiz química, eu chutei tudo. Mas a restante até que eu fui bem, a parte de legislação do bombeiro, primeiro socorro. Aí eu fui burra, se eu tivesse chutado, assim, eu fiquei em 3.000 e pouco, se eu tivesse chutado física, tudo C, e química, tudo D, eu tinha ido. O negócio que eu fiquei chutando A, chutando B, chutando C, entendeu? Aí não deu. Então, é triste, né? Então, vamos lá, né? Então, sobrou de NaCl. Então, antes do ponto de equivalência, não sobra titulante. Lembra disso? Não sobra titulante. Sobra titulado, que está no Erlenmeyer. Então, sobrou o que está no Erlenmeyer. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar a concentração de NaCl, para a gente achar o PCl. Tá? Então, aqui, ó, eu preciso da concentração do Cl-, que está onde? Vou deixar até assim, ó. Está no NaCl, né? Na solução de NaCl. O Cl-. Então, na concentração do Cl-, quem vai ser ela aqui? O número de mols sobre o volume total. Professora, que volume total? Agora, você tem dentro do Erlenmeyer 2,5, 10 a menos 3 mols de NaCl sem reagir, de cloreto, sem reagir. Só que esse número de mols de cloreto está dentro de um volume que já estava no Erlenmeyer, que era 50, e eu adicionei mais 25 de nitrato. Ele está dentro de um volume total agora de 75 ml. Certo? Porque agora, dentro do Erlenmeyer aqui, ó, eu tenho o volume total 50 ml de NaCl, que não vai mudar, vai ficar lá, né? É constante. Mais o de nitrato, que é o titulante que eu adicionei. Adicionei quanto de nitrato? 25 ml. Que é a letra B, né? O que ele pede lá. Então, agora eu tenho um volume dentro do recipiente de 75 ml, ou seja, 0,075 litros. Certo? Então, a concentração aqui, ó, de cloreto vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3 dividido 0,075, que é o volume total. Bom? Então, vamos fazer a continha aí para ver quanto que dá a concentração de cloro. Então, vai ficar 2,5 Sp menos 3 dividido por 0,075. Vai dar 0,0... Vou pôr 3 casas. 3 mol por litro.
porque agora é concentração, tá? Então, eu achei de quem? De cloro, de Cl, tá? De cloreto aí, a concentração dele. Cl-, que tá onde? Está na solução de cloreto de sódio. Bom, professor, ele pede para achar concentração de prata e o pH. O que que eu vou fazer com esse cloreto aqui, sendo que abaixo do ponto de equivalência não sobra prata? Aí agora entra o KPS, bonitinhos. Hein? E tá o sal, cloreto de prata, ele tem uma pequena solubilidade em água. Se eu pegar ele sólido e diluir o bonito em água, eu vou ter um pouquinho, né, de íons prata e íons cloro diluído, né, ionizado em solução. É isso que acontece. Eu pego o sal cloreto de prata, ó. Se eu diluir ele em água, eu vou ter pouquinho, né, pouquinho de íons prata e cloro solúvel. Então, esse sal, onde ele é formado? Aqui, ó. Quem é o KPS dele? Agora eu preciso do KPS, tá aqui, ó. Foi me dado no exercício. Eu preciso desse KPS. Eu vou trazer o KPS para cá. Bom, por que que eu preciso do KPS? Porque agora eu tenho a concentração de cloreto, tenho o KPS do cloreto de prata, mas eu não tenho nada da prata. E eu preciso da concentração de prata para achar o pH, que é menos o log da concentração de prata. Certo? Então, aqui, quem é KPS? Lá da química do terceiro período. Professora, eu não lembro nem o que eu comi hoje. KPS, concentração dos íons prata, livre em solução, vezes a concentração de íons cloreto, livre em solução. Isso é o KPS. Como que eu monto ele? Lá no slide até tinha, né? Fotinha para quem tirou. É a concentração do íon positivo vezes a do negativo, né? Do cat do ânion. E o sólido não entra. O sólido é constante. Então, o cloreto de prata aqui sólido, ó, ele não vai entrar aqui no cálculo da nossa constante. Bom, aí agora eu substituo, ó. Eu tenho KPS, tá aqui. Eu tenho a concentração de cloreto, tá aqui que eu achei. Acho a concentração de prata. Então, o KPS é 1,82 vezes 10 a menos 10, que é igual à concentração de prata que eu não tenho. Eu vou fazer só essa letra aqui, na outra aula a gente continua, tá? Terminar ele. Vezes a de cloreto. Quanto que é a concentração de cloreto? 0,0333. Tá? Então, aqui, a concentração de prata vai ser igual a 1, né? Quem está multiplicando a variável passa como denominador. Então, vai ficar 1,82 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,0333. Quem multiplica a concentração passa como denominador, tá? Só invertir aí. Então, vai ficar 1,82 ESP menos 10 dividido por 0,01333, né? 33. Aí agora aí eu posso arredondar esse finalzinho aí. Então vai dar 5, dá 46, 5 depois, eu vou 47, tá? 5,47 vezes 10 a menos 9. Confere, tá, meninas? Aí que tá com a calculadora. Mol por litro. Então, essa aqui é a concentração de prata. Então, agora eu posso achar o pH, PCl, ó. Tem uma concentração de cloro, tem a concentração de prata. Aí eu vou achar para me mostrar o segredo para vocês. pH
é igual a menos o log da concentração de Ag+. Eu tenho? Tenho. Então, menos o log de 5,47 vezes 10 a menos 9. Então, o nosso PAG aí, 8,26. 8,26? Uhum. 8,26. Vamos achar o PCL? O PCL é menos o log da concentração do Cl-, que nós encontramos primeiro, né? Que antes do ponto de equivalência só sobra cloreto. Então, vai ser menos log 0,0333. Eita! Ah, rapaz! Então, menos log 0,0333. Vai dar 1,47, né? Vou pôr 1,48. Aí, vamos somar? Que aí vocês vão ver o segredinho. PAG mais PCL, P minúsculo, é igual, então vamos somar 8,26 mais 1,48. 9,74. Isso! Então, queridos alunos, que ainda ficaram aí no finalzinho comigo, né? Esse povo bonito aí. Guilherme, Stephanie, Luiz, Brenda, Estamos aqui. Cananda, Dinalva, Juliana, né? Só gente bonita. Forte. Bom, todas as vezes agora que vocês fizerem os cálculos que for cloreto de prata, o PAG e o PCL, antes do ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência, quando você somar, tem que dar sempre quanto? 9,74. Certo? Então, eu vou deixar para casa para vocês, né? Próxima aula vocês me lembram, me cobram, tá? Sempre vai dar 9,74? O PAG com PCL. Mas sempre vai dar 9,74 quando você somar eles. Sério? Sério. Na letra C, você vai fazer o mesmo raciocínio de cálculo. No final, quando você achar a concentração de cloro e de prata, que é o mesmo raciocínio da letra B, a soma do PAG e do PCL tem que dar 9,74. Se der valor diferente, você errou. Viu? Se der valor diferente, tá errado. Tá bom? Em todos os exercícios tem que dar. O PAG mais o PCL. 9,74. Aí tem que fazer essa mesma conta na letra C, D e E. Isso. A letra D é o ponto de equivalência. Aqui na letra D, vocês deixam na próxima aula, nossa, semana que vem. Eu provavelmente eu vou lembrar. Se eu não lembrar, vocês já me cobram. Professora, o final do exercício, a C e a D e a E que a senhora não fez. Tá bom? Aí a gente faz junto aqui, tira um tempinho da aula aqui e faz ele. Ô, professora, levanta aí só para eu tirar uma fotinha. Mais? Tá bom. Ok? Aí a C e a E, que é a C antes do ponto de equivalência e a E depois, vocês têm condição de fazer. A letra D é o ponto de equivalência. Na letra D eu vou explicar o ponto de equivalência depois. Já são quase 10 horas, né? Então vamos finalizar a nossa aula, que vocês já devem estar cansados. Bom, então até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Ok?
Gasta um pouquinho de Tchau, neurônio professora. aí. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau, meu povo. Tchau, professora. Boa Tchau, noite. Luiz. Beijo. Tchau.